Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje nós vamos continuar lá com o Zumbilândia aqui do canal, né? Então o canal Faroeste, canal Zumbilândia. Porque não tem como, tem umas questões aqui que eu sou obrigado, de certa forma, no bom sentido, a trazer para o canal para seguir uma sequência, né? Mesmo que às vezes possa ficar um pouco mais datado. Bom, e sendo assim, lá no serviço de streaming do Amazon Prime /HBO, nós temos mais uma produção do universo The Walking Dead, e dessa vez o The Walking Dead com um peso maior, porque diferente do último vídeo que nós falamos de contos de Walking Dead, que tem gente renomada assim, mas que num outro circuito, vamos chamar assim, agora não, da base da série, que tem mais de 90% de aceitação do público no Google, vem dessa base forte, com dois personagens muito bem estruturados, um catedrático, que é o da Lauren Cohan, e o cara que saiu, ele transcendeu, né? Começou ali com uma coisa ali menos supernatural, e aí ali já, que ele com certeza deve ter um empresário muito bom, além do seu talento, é claro. Ele é um daqueles cabras que eu falo aqui, que parece que você conhece ele há mais tempo do que realmente de fato você conhece. Mas para não me prolongar aqui nessa abertura, vamos direto ao assunto. Nós estamos continuando então na linha do universo The Walking Dead, depois de falar de contos de Walking Dead, agora nós vamos ali para Manhattan, para Nova York, falar do que era um dos mais esperados, que é o The Walking Dead, Dead City. Ok? Então, roda a vinheta. Pessoal, então logo de cara, vou pedir para vocês aquela coisa que eu tenho um pouco de paura de fazer aqui, mas enfim. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sino aí, né? Seu YouTube vai desativando o sino, ativa de novo, dá uma olhada se o sininho que você ativou está ativado ainda. E principalmente os seus comentários, que eu sempre leio ali com muito carinho. Às vezes não dá tempo de escrever uma coisa mais rebuscada, mas eu leio sempre com muito carinho. É sempre muito interessante ver ali os comentários ou qualquer sinalização que vocês fazem ali. E, no mais, se vocês puderem, tiverem paciência, além da paciência de prestigiar os vídeos, se vocês puderem compartilhar, o compartilhamento é poderosíssimo, tá, pessoal? Como vocês quiserem compartilhar, ok? Nas suas redes sociais e tudo mais aí no WhatsApp também, vai me ajudar muito. Bom, vamos lá. Nesse caso, é uma série que eu indico. Veja bem, como eu falei no vídeo anterior, The Walking Dead é uma série que eu não vi todos os episódios de todas as temporadas. E terminou quase a lá Lost, tá? É que difícil, né, bater Lost nesse quesito. Mas terminou mais pra baixo. Lembra que eu falei que ela tem muitos altos, altíssimos e muitos baixíssimos? O final é um dos baixíssimos, tá, gente? Porque se esperava muito mais. Mas uma coisa que eles se preocuparam ali, e eu acho que não foi por má fé, não, é querer que os spin-offs avançassem. Quer que sejam contos que é um spin-off diferente, porque está no universo, mas com formato diferente, quanto aqueles em que os personagens principais saíam, né, ou os coadjuvantes de luxo, saíam para fazer a sua própria caminhada e serem ali principais das suas próprias séries, baseados no sucesso inicial. Bom, nesse caso nós temos ali dois medalhões. Uma que é um medalhão da série propriamente dita, não era conhecida em relação, é lógico, proporcionalmente falando ao que ela ficou conhecida no pós-série, com todo o mérito, porque é uma atriz muito carismática, uma atriz muito competente, muito nova, ainda é nova, mas que já tem uma trajetória legal para chamar de sua ali no The Walking Dead. Bom, eu estou falando da Lauren Cohan, que inclusive, e que é muito interessante quando o ator ou a atriz faz isso, né, segue esse caminho, o caminho de ser diretor, de ser cineasta, além de ser o ator ali na frente das telas, fazer o trabalho atrás das câmeras, quer que seja como produtor, editor, diretor e tudo mais. E no caso dela, ela é uma das... Tem 8 produtores a série, tá, pessoal? E ela é uma dessas produtoras, o nomezão dela aparece ali na frente como personagem, né, principal, e também como uma das produtoras da série. Eu acho legal, né, tá investindo ali o seu tempo, o seu dinheiro, a sua competência dentro de uma série que ela acredita. A série não ficou com uma classificação, eu estou concordando muito com essa classificação do Google nesse caso aqui, tá? Não é sempre que eu faço isso, tá, pessoal? A primeira, 90, tá ok. Ela realmente no conjunto da obra era 90 mesmo. Se tivesse alguns detalhezinhos, seria 100%, né? 10 de 10. No caso dessa, ela já está com 87%, pessoal. O que acontece é o seguinte, ela tem também altíssimos e tem os baixíssimos. Aí é que tá. Não chego a dizer que tem uma barriga na série, não, mas tem algumas coisas ali que poderiam ser melhor estruturadas e melhor empenhadas. Inclusive tem algumas horas ali de efeito especial ali que fica bem a desejar mesmo. Parece aquelas séries antigas, quando você comparava a série com um filme feito no cinema, que era uma separação muito maior. Hoje não, hoje tem vezes coisas na televisão que são melhores até que o cinema, muitas vezes, né? Mas nesse caso não, você vê bem um produto televisivo ali, o que eu acho uma pena, porque você tem uma premissa,
você ter duas pessoas que estavam em outras localidades, depois de um apocalipse zumbi, e você vai para uma cidade grande, uma das maiores cidades do mundo, e para Manhattan, a ilha de Manhattan ali em Nova York, onde foi um dos epicentros de toda a questão, onde você tem uma cambada de zumbis, e você faz isso de uma forma que você não se esmera no efeito especial. Inclusive, gente, não vou nem falar muito não, só um detalhezinho que me chamou a atenção, não é só o visual em si, mas tem uma hora ali que tem um pessoal, os zumbis ali caminhando, que uma pena, podia ser muito mesmo. Vocês vão entender, vocês vão perceber até qual é o episódio, vou deixar aqui no ar para vocês, depois vocês coloquem aqui no comentário, vocês viram qual é o episódio quando que eu falo, tá, pessoal? Que é assim, você tem uma cena em que você vai colocar 4, 5 zumbis dentro de uma ambientação que você tá nas ruas ali de Manhattan, e você não usar realmente pessoas fisicamente mesmo ali, maquiadas, para fazer isso, você tá fazendo uma coisa muito esquisita. Que economia porca é essa, sabe assim? Você vai colocar alguma coisa digital onde você poderia com certa facilidade colocar uma coisa estruturada fisicamente? Esquisito, bem esquisito. Isso me chamou muita atenção. Então isso, gente, principalmente em questão de zumbi, tira bastante a hipnose, né, que eu falo aqui. Então isso é uma coisa que eu acho estranho para um tipo de produto que é esse que se propõe. Mas vamos lá. Eu disse que tem altíssimos e tem baixíssimos a série, né? E que a série ela é protagonizada por duas figuras que são completamente diferenciadas. Então a Lauren Cohan, ela faz a Meg, a querida Meg, que fica sendo colocada como viúva, né? Acaba ficando com esse pseudônimo de viúva ou com esse apelido de viúva. Por quê? Porque é uma coisa, para quem não viu, pessoal, desculpem aqui o spoiler. Ela tem um personagem muito querido na série principal, na série original, que é The Walking Dead, que é feito por um ator que também ficou muito, muito, muito famoso, e eles são muito queridos vistos juntos. Tinha até uma história muito interessante, uma curiosidade para vocês aqui, pessoal. Por muito tempo, até a mim mesmo enganou. Eles eram tão chegados, eles faziam um par romântico tão bonito, tão legal em The Walking Dead, mas era muito diferente mesmo. A gente torcia como há muito tempo eu não torcia por coisas dentro de um episódio televisivo. E que muita gente pensou que, de fato, eles tinham um relacionamento amoroso mesmo. E é louco porque eles brincavam muito com isso e tal, e é louco que quando eles começaram a falar assim, gente, não, eu poderia até ser, mas não é, eu gosto muito dele, é meu amigo e meu companheiro de trabalho aqui, profissionalmente falando, mas não, eu tenho meus relacionamentos, ele tem os relacionamentos dele, depois casaram e tudo mais, tal, tem até seus filhos e tudo mais tal, mas demorou muito para cair a ficha e falar, não, gente, não é. E até alguns até hoje falam assim, será mesmo que não? Porque era muito, a química deles era muito forte. Eu até vou falar para vocês, se o pessoal tivesse um ímpeto de fazer algumas coisas, algumas refilmagens, não como Magnum, gente, mas como coisa boa, tipo Casal 20, se colocasse os dois como um Casal 20 moderno, nossa, eu com certeza assistiria. Muito, muito, muito diferenciado mesmo. Então o Steven Yeun, que é o ator que fazia o Glenn, ele tem um relacionamento com ela, eles acabam tendo um filho que tem protagonismo agora também, e ele é brutalmente assassinado pelo personagem do Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, que eu acabei falando no comecinho, Supernatural e tudo mais tal, que dá a impressão que a gente conhece o Jeffrey Dean Morgan há 200 anos. E não, gente, pode perceber aí, quando ele começou a carreira dele, quando você começou a ver ele em filmes, e aí você viu em filme de tudo, com todo mundo fazendo tudo que é tipo de coisa, brilhantemente, carismático pra caramba, boa pinta pra caramba. Então ele faz o Negan. E o Negan, dentro da história em quadrinhos, onde é baseado essas séries, e dentro do que foi colocado ali, com algumas licenças poéticas, com algumas adaptações, gente, é um personagem super, ultra forte. Eu tinha uma preocupação que com essa história, esse trágico momento que ela tem, que ela sempre fica ali com um sentimento de ódio, de vingança, meio que na série principal ficou meio quase que um perdão ali, mas não chegou a isso, eu acho ótimo isso, porque realmente imperdoável o cara fez, isso é colocado nessa série, é um ponto alto. Eu pensei até que, uma hora, não, só faltava essa e eu desisto da série. Poderia pintar ali um romance. Não, eles conseguiram ter uma coisa muito interessante, de manter a característica dos personagens, de fazer os personagens continuarem as suas vidas, evoluindo ou involuindo, ou se adaptando àquilo que está acontecendo no The Walking Dead. E eu já vou fazer um parentezinho de uma filosofada do Jefão em relação a isso, dessa questão do convívio das pessoas depois de um evento apocalíptico como esse. Mas vamos voltar. Então o Jeffrey Dean Morgan, com o seu Negan, que era um cara que já é um medalhão, que é um cara cinematográfico, vamos chamar assim, um cara do cinema também, que tudo que ele faz bem, ele tem essa participação lá na série principal, e o enredo faz com que esses dois personagens
tem uma subtrama muito interessante, tem um plot ali muito interessante, não é nada demais, mas tem um plot ali muito interessante, pessoal. A história tem uma estruturação, não é simplesmente vou sair daqui e continuar, não. Tem um gancho muito legal. Basicamente sem dar spoilers, são os dois indo, não é retornando, porque eles nunca estiveram lá, tá? Literalmente você vê nos episódios. Eles indo para Nova York, uma terra que, será que é uma terra de ninguém? Né? Como no caso do Cobra Pliskin, será que é a terra de ninguém? Como é que tá isso lá? Então, uma horda de zumbis, como é que tá isso lá? E aí, lá chegando, eles têm que fazer ali um acordo, por quê? O filho dela foi sequestrado, tem todo um pano de fundo, o filho dela foi sequestrado. O ator que faz o filho dela, o Logan King, também agora é um cara que já ficou muito famoso porque ele tá em Caça-Fantasmas, essa retomada do Caça-Fantasma, o personagem do Caça-Fantasma dele é muito bom, ele faz lá o podcast, que é muito bem estruturado, rico, um personagem que tem muito chão ainda, e ele é um garotinho que cresceu de uma vez assim, né, como o tempo passa para todo mundo, e ele faz o Herschel Ri. Então, ele é o filho da Megan e do Glenn. E ela tem que ir atrás desse garoto que tá passando ali apuros pelo sequestrador dele, que é um cara, gente, eu vou falar pra vocês, uma coisa interessante, né? Eu não tenho um roteiro nela, mas eu vou ali, vou puxando alguns detalhezinhos, só um esboço ali e tal, e eu falei, caramba, eu gosto tanto dele, não tinha me atentado ao nome dele, e o nome dele é dificílimo, é estranho e dificílimo, tá? Mas que você já viu ele em um monte de obras, e ele manda bem em todas, ele é muito bom em todas, e não é, ponto alto dessa série é ter esse cidadão fazendo o personagem que ele faz o croata, né? E esse ator que faz o croata é o Zeljko Ivanek. Gente, eu não sei se pronuncia assim, tá? Porque realmente eu não ouço falar tanto dele, apesar de ele participar de tantos filmes. Eu nunca ouvi que alguém que faz vídeo aqui pro YouTube falar dele tanto. O nome dele é realmente diferente de escrever, porque é Zeljko. Né? Então é um nome diferente mesmo, tem mais consoante do que vogal. E o Ivanek, né? Não sei de que origem é Ivanek, mas enfim. Ele é muito bom. E ali a carga que ele coloca, sabe quando o vilão ele tem que ser até maior que os mocinhos, apesar que ali não tem mocinho nenhum, isso é legal também. Isso é legal. Agora eu vou fazer a parte da minha filosofada aproveitando isso. Gente, o que é legal ali é que não é só o preto e o branco. Às vezes tem uma coisinha ali também que fica um pouquinho afetada. Eu vou começar a usar um pouco esse termo aqui, tá, pessoal? Mas não vou me adentrar ele não, mas para o entendedor um pingueleta. Tem uma hora ali, outra que é mais afetado, mas é muito pouco, tá? É muito pouco, essa afetação é muito pouco. Mas a parte da filosofia aqui é o seguinte, se trata, sim, de mortos-vivos, andando ali nas ruas, mas todo filme de mortos-vivos que se preze, eles fazem uma coisa que é muito assim, como que o ser humano, ele fica em situações extremas? O que é respeitado? É respeitado a consciência, são respeitadas as regras, as leis, não é respeitado mais nada, tem os aproveitadores, que é o mais forte tentando subjugar o mais fraco. O que acontece? Isso é muito interessante que cada um vai mostrando ali. Pô, na minha sobrevivência, eu fiz isso. Mas você não faria igual, não faria pior? Então, peraí, você está me julgando? Me julga não. Então, fica uma coisa muito legal essa troca de mostrar assim, olha, você está fazendo com uma coisa mais coerente ou não do que eu. Isso é que é legal. Não é o certo ou errado, de certa forma. Obviamente, quem se defende está só se defendendo. Tem uma diferença muito grande. Sabe aquela história? Quem bate não lembra, esquece. Mas quem apanha não esquece nunca. Lembra disso aí? Então, assim, é uma coisa mais ou menos nesse sentido. E ele faz aquele cara que ele quer justificar as atrocidades. Aí já não tem mais. Aí é o limite que se passa. Então tem uma coisa ali que vai até um limite, que se coloca naquela proporção ali, e ele consegue passar esse limite. Então ele é o vilão tradicional, o vilão que não tem desculpinha. O vilão não é porque eu tive isso, eu tive aquilo no passado, minha família. Não, ele é ruim, ele tem ideias esquisitas, ele é xarope da cabeça também. Então isso é muito interessante ali. E permeando tudo isso, você tem não mais a sobrevivência em relação a zumbis que podem te morder, podem te detonar, te consumir, acabar com você literalmente, né? Arrebentar com você. Não é mais isso. É como que você faz com os vivos. Não é com os mortos-vivos. É como você tem que lidar e conviver ali com os vivos. Isso é uma parte aqui também que é bastante interessante nesse spin-off de The Walking Dead, que continua com essa leitura muito rica dos personagens, tendo que ter esses embates físicos, mas também embates mentais a cada momento. E um último comentário aqui, pessoal. Então, a gente tem que pegar que a Megan, ela é uma ex-integrante lá do grupo do Rick Grimes, lá do xerife. E ela, então, fica sendo uma líder de uma colônia, porque o pessoal vai montando colônias ali, numa colônia chamada Hilltop.
Então ela sai ali, tem um contexto ali em relação a isso, ela tem que sair dali, porque o malfeitor, que supostamente a lá Sete Homens do Destino, foi ali naquela comunidade ali e exigiu imposto ali de tudo, de comida, de tudo, de alimentos, e que supostamente pegou tudo isso e fez um sequestro do filho da Meg. E aí ela vai ao encalço do Negan e leva o Negan para ajudar ela, que ela entende que ele deve tudo isso para ele, de certa forma ele deve sim, para ajudar a resgatar então o filho dela. Então são dois típicos antagonistas de uma coisa muito séria que tem que andar em conjunto e tentar acreditar um no outro para um bem comum, para trazer um pré-adolescente de volta, que não é fácil, hein, pessoal? O Logan aqui faz o personagem dele tão bem que você fica com a raiva dele que, nossa senhora, fica com bronca do garoto mesmo, fica com bronca do garoto. E a série, ela tem uma questão ali, então, que termina, como ela é pensada para uma série para permanecer um tempo, ela termina num crescente ali muito interessante, como a regra diz que tem que ser, né, gente? Você tem uma série que você quer ter mais temporadas, você tem que ter um gancho legal de uma temporada para outra. E termina num gancho, uma questão interessantíssima. Inclusive, por falar interessantíssima, mais uma curiosidade, que até então a gente não tinha visto muito isso, ou não tinha visto, ali pode acontecer ali uma mutação, tem uma questão ali mais de mutação, que até então não era muito abordado em The Walking Dead, e vocês vão entender o porquê. Além disso, uma criação de uma fonte energética que se utiliza de uma questão muito interessante, ou seja, como que o ser humano vai se virando mesmo, impressionante mesmo. Ali estão pior que as baratas, eles vão sobrevivendo a relação a tudo e vão utilizando aí da própria dificuldade do limão, literalmente fazendo uma limonada energética. E aí isso termina numa questão assim, de muitos, tipo assim, o cara volta a ser o Negan antigo, o cara não, o que eu espero dele? Ele passa a ser o vilão de novo, ele passa a ser o anti-herói, ele passa a ser o quê? Muito, muito interessante essa pegada para a segunda temporada. Então, contos de Walking Dead, eu acho que segunda temporada pode melhorar muito pela proposta. Nesse caso, já é uma de continuidade, então já está dizendo assim, legal, ok, ficou na média boa alta, vamos aguardar então a segunda temporada para ver se a saga dos dois fica numa boa ou não. Bom, dito isso, com esse terror anárquico, porque lá em Manhattan fica aquela anarquia mesmo, aquela coisa louca, complexa e tudo mais, que é interessante por conta de tudo que eu falei para vocês aqui das minhas filosofadas. Dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal e deixando aquele valeu não cambaleante, como eu sempre falo aqui, né? Aquele valeu firme, valeu de quem tá vivo, não de quem tá morto vivo. Valeu, pessoal.